Muito bem, hora de oração, mais um dia oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus, para buscarmos a Deus, refletirmos nas Escrituras, lermos a Palavra de Deus, como a cada manhã, e orarmos, pedindo a graça, o favor e a misericórdia de Deus, uma vez mais, sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Como você está? Eu sou o Bispo JR, tenho uma alegria muito grande de estar aqui mais uma vez em nome de Jesus. Acompanhe as orações, inscreva-se no canal, envie os seus pedidos de oração, multiplique esse propósito que creio que realmente Deus é um Deus tremendo, poderoso, que nos responde e diferencia os seus servos em nome de Jesus. Haja visto que está escrito no livro de Malaquias 3,18, o Senhor dará a conhecer a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E chegamos no capítulo 5 do livro do profeta Daniel, a partir do versículo 13. E o meu ponto hoje de reflexão breve com você é falar sobre interesses, sobre os interesses. Aqui no capítulo 5, o episódio daquela inscrição que apareceu misteriosamente por uma mão, por dedos, em uma parede diante do rei Beltsazar, onde ele utilizava os utensílios do templo de Israel, do templo de Jerusalém, que havia sido destruído e trazido para Babilônia. E no meio daquela cerimônia de zombaria, de idolatria, de orgia, eles utilizavam então esses utensílios sagrados que eram utilizados no culto. E ali aparece aquele fenômeno que nenhum dos magos, ou sábios ou encantadores puderam revelar. E aí eles chamam então ao conselho de uma pessoa, quem? Exatamente Daniel, porque nos dias de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o grandioso rei da Babilônia, o histórico de Daniel era conhecido pelos episódios dos dons de Deus e das revelações que ele trouxe. Então veja, Daniel 5,13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelência e sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis, aquilo que falávamos agora nesse último dia. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, veja, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem para contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Aqui, amanhã e depois, nesses próximos dias, vamos falar sobre essa revelação de Daniel e a inscrição que estava na parede, a implicação para as nossas vidas e a relevância que isso realmente tem, sobretudo no reino de Deus. Agora, o que acontece nessa fração, nessa porção da palavra de hoje, é que o rei e a Babilônia, e vemos isso ao decorrer do livro do profeta Daniel, tem esse hábito de comprar ou de presentear ou de galardoar as pessoas em detrimento dos seus feitos, e assim o seria aqui também para com o profeta Daniel. Mas o que se passava, na verdade, é que muitas vezes o que está por trás disso é um laço onde essa premiação, onde esse pagamento, ele está, na verdade, atrelado a um domínio do dinheiro, a um suborno, a algo que transcende realmente a relação da espiritualidade ou
ou da realidade daquele que não está fazendo algo por interesse ou cobrando um valor por algo que foi feito ou por uma ajuda que foi dada. Mas os grandes, os líderes, os reis, a Babilônia, ela quer colocar exatamente sobre as pessoas. E não é diferente nos dias de hoje, ilustrando na sua mente, nos seus olhos, favores e interesses. Mas o que isso encobre é exatamente manipulação e domínio, para que um fique devedor do outro em detrimento daquilo que fez. Como se dissesse, olha, eu é que tenho, eu é que paguei, eu é que mandei, tudo bem, você fez, só que você sabe que você depende de mim, porque eu é que sou aquele que paga, que remunera, que te torna grande, que te torna famoso, que te dá nome na terra. Você pode ser aí o sábio da Babilônia, pode ser o judeu cativo de Israel aqui, pode ter o poder dos deuses, mas você tem que saber quem é que manda. Tá entendendo? Então é muito perigoso no ambiente familiar, doméstico, no ambiente profissional, ou mesmo você nas suas práticas. Veja se você não tem uma moeda de troca, essa relação do dar e receber, do pode e não deve fazer, não pode fazer. Sabe por quê? Porque por trás dos interesses estão realmente grandes e grandes malignidades. Talvez aqui nós aprendamos a lição do Senhor Jesus quando envia os apóstolos e os discípulos dizendo: de graça recebestes, então de graça dai. Talvez aqui aprendamos a lição da sabedoria e da grandeza do profeta Eliseu diante do general sírio, que se chamava Naamã, que quando curado, após a resistir à palavra enviada por Eliseu a mergulhar no Rio Jordão, ele é curado, ele volta querendo presentear e trazer benesses e donativos a Eliseu, mas Eliseu rejeita e não aceita de maneira alguma, como se dissesse, não é troca, a palavra veio sobre você, a palavra de Deus, o poder é de Deus, ele opera o milagre. Eu não quero o teu dote, eu não quero o teu benefício, né? Como também o rei Saul exigiu de Davi dote para que se casasse com sua filha, mas a bem da verdade, Davi já havia derrotado o gigante, havia uma promessa do casamento com a filha para aquele que vencesse o gigante. Então os interesses, eles implicam por trás em manipulações. Eles escondem segundas intenções. E quantos de nós já não fomos roubados exatamente por essa situação? A pessoa vem e fala para você, quero te fazer 2 perguntas. Aí faz a primeira. Deveria ter começado pela segunda, porque a primeira já te distraiu, já te cansou e já te enredou em um laço. Então, quando o rei veio trazer as benesses, olha, faz a interpretação, dá aí usa da tua sabedoria, como os magos, como você já usou e o histórico seu está aí. E então você será o terceiro no meu reino, será acumulado disso e daquilo, eu te darei prêmios. Se você trouxer a interpretação, será vestido de púrpura. Mas eu conheço a história daquele que foi vestido com um manto de púrpura carmesim, mas ele foi humilhado, ele foi crucificado, sobre sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos e zombaram dele. Ele se fez como nada, se humilhou para depois ser exaltado. Portanto, nós não queremos, em hipótese nenhuma, a honraria dos homens, os aplausos das plateias e os prêmios da Babilônia, porque o prêmio grandioso das nossas vidas se chama o prêmio da cruz, o prêmio do sangue de Jesus, o prêmio do sangue derramado pelo próprio Filho de Deus. Este sim pagou o alto preço, e que Deus tenha honrarias e prêmios e grandiosos lugares para te levar e para te levantar. Mas você saiba, de graça recebi, de graça dou. E nunca se esqueça, tão alto ou tão longe quanto você possa ir, lá esteja de joelhos dobrados, porque existe um que é mais alto do que os altos, e ele está sobre a tua cabeça, e estará sempre sobre todas as cabeças da terra, sobretudo da Babilônia. Então,
Daniel rejeitou, recusou a oferta e não aceitou, por interesse que fosse aquilo, porque Daniel discernia os males que ali estavam e ele não consentiria contaminar o seu coração ou o apelo de algum zelo ou de algum pormenor que pudesse distrair a sua atenção e tirar a sua convicção da presença do Senhor. Os teus presentes fiquem para outrem, fiquem contigo, deem para outrem, mas eu vou fazer a interpretação. Então não negou o dom, não era uma barganha, não era uma troca, era realmente a manifestação de Deus através do seu servo. Pai de amor, como é tremendo esse entendimento da tua palavra. Dá-nos graça e livra-nos, Senhor, das manipulações, dos interesses, das palavras, Senhor, audaciosas, que em desafios carnais e humanos escondem, permeiam pecados, brechas e aquilo que poderia nos enfraquecer. Ou muitos estão, Senhor, atrás do ouro e da prata, estão atrás dos elogios e das vanglórias da carne, estão atrás de rótulos e de títulos e de estereótipos, lançando males, rotulando aos outros e aos demais, sobretudo aqueles que desejam ser fiéis à aliança. Caia por terra, venha sobre nós o temor e a virtude do poder do Espírito, toda manipulação e todo interesse que esconde interesses carnais, de prostituição, de manipulações malignas, se valendo de cargos, de interesses, do poder do dinheiro, de benesses, de facilitações. Tema e trema, em nome de temam e tremam, estas armas de Satanás caiam por terra, estes principados e potestades ao ouvirem a voz deste clamor, onde estiverem arraigados, onde estiverem aprisionando sentimentos e valores tremendos dos servos de Deus, não serão roubados em nome de Jesus. Deus me dê graça, Deus te dê graça em uma identidade, Deus te dê graça, Deus me dê graça em uma essência, para resistir ao diabo, para sermos confrontadores dos males e não venhamos nós a aceitar o prato de lentilha, a oferta do dinheiro, da malícia, do escárnio, do prêmio do roubo, da premiação daquilo que é malogrado, daquilo que vem pingando de sangue, arrastando caixões, pingando de sangue, de injustiça. O Espírito de Deus tenha misericórdia, possa nos cobrir, nos dar discernimento, porque a nossa porção vem do Senhor. Ele multiplica pães e peixes. Ele tem peixes em brasas vivas na praia, quando a sua palavra se cumpre no exercício do nosso trabalho. E Ele nos dê graça, para que o seu dom, para interpretar, para revelar sonhos, para resolver casos difíceis, esteja sobre as nossas vidas. Tenhamos esta referência como Daniel, mas não por aqueles que são interesseiros, dinheiristas, sobretudo aqueles que poderiam falar algo supostamente como de Deus, simplesmente para terem benefícios pessoais. Quanto mais o Senhor nos dê graça e nos livre de toda a doutrina de Balaão, que por interesse ensinava Balaque a preparar cadeias e ciladas a Israel. Seja destruído esse mal, estas ciladas dos audaciosos, dos homens experientes, daqueles experimentados na carne e daqueles que querem dominar e ser instrumentos do diabo para roubar, matar e destruir os incautos, os ingênuos, sobretudo aqueles que estão em sua própria liderança. Eu abençoo os enfermos, eu clamo e declaro a cura sobre aqueles que padecem de algum mal, e o nome poderoso do Senhor possa refletir bênção e virtude na tua vida. Receba, em nome de Jesus. Fica com Deus.